Cada vez fica mais claro a farsa que foi armada do 8 de janeiro. Cada vez fica mais clara. A população brasileira, contrariamente do que diz o defensor de torturador Chico Alencar, do PSOL, porque está defendendo a tortura quando não. E eu me enganei a seu respeito, uma pena. Você certamente não tem coração, uma pena. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está envolvida em um intenso embate com deputados de esquerda em relação à aprovação do projeto de lei que propõe a anistia para os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Os parlamentares de orientação esquerdista estão empregando diversas estratégias para impedir que pais e mães de família sejam perdoados. Os deputados do PT e do PSOL estão sendo caracterizados como cruéis, vingativos, desprovidos de compaixão e apoiadores de ditadores, conforme declarado pelo deputado Marcel Van Hatten. Este confronto revela a acirrada disputa entre os parlamentares de esquerda, sedentos por vingança, e os representantes da direita. Veja o embate entre os deputados. Senhora Presidenta, colegas aqui da Comissão de Constituição e Justiça, nós queremos a retirada de pauta desse projeto de lei porque ele, de origem, já é fora de lugar e fora da compreensão histórica do que é anistia. A anistia, a ideia generosa da anistia, ela vem de 594 a.C., quando o arconte Solon, na Grécia Antiga, faz um decreto nessa direção, para pacificar uma sociedade muito conflagrada. Não é o caso aqui, de maneira alguma. Quando, eventualmente, se viermos a discutir esse projeto e o parecer do relator, nós vamos mostrar, ponto a ponto, que o que aconteceu foi uma trama golpista contra o Estado democrático de direito. É claro que a dosimetria das penas pode e deve até ser discutida, os advogados trazerem sua contestação ao tamanho das penas, mas não é disso que se trata. Aqui se quer apagar, esquecer, fingir que não aconteceu uma trama muito articulada, com, inclusive, figurões da política que ainda não estão alcançados pela justiça, para impedir a fruição da democracia. Nós estamos a 2 dias de uma festa bonita. 571.024 urnas eletrônicas permitiram a realização de um pleito absolutamente democrático, e vejam que a contestação do voto eletrônico foi um dos pontos dessa trama golpista. É curioso que agora ninguém mais fale nisso. As urnas eletrônicas estão sendo elogiadas, talvez à exceção daquela figura insólita lá de São Paulo que disse que se não ganhasse era rolo. Mas fora disso, todo mundo aceitou. Será que a urna eletrônica só vale quando se vence? Então, eu estou falando, meu amigo, fala mais baixo. Então, aliás, não fala nessa hora que tem outro orador aqui. Então, na verdade, é uma incoerência, uma contradição. A democracia exige votações bienais e não banais, e anistia, como ocorreu lá atrás entre atenienses e espartanos em guerra, como aconteceu no Brasil, depois de uma ditadura da tortura, da censura sangrenta, de morte, banimento e exílio, aí sim cabe uma repactuação da sociedade. Aqui, esse projeto é aval ao golpismo, licença para atentados ao Estado Democrático de Direito. Não pode estar na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Para falar contra a retirada, deputado Gilson Marques. Presidente, em 1 minuto vou tentar, mas na verdade não se fala em urna eletrônica porque não pode falar em urna eletrônica.
um partido que é o PL, que nem é o meu, entrou com uma ação judicial que é um modo adequado, foi multado em 22 milhões de reais. Muitos outros são processados e condenados. Outra, trama golpista, dizer que aqueles idosos, aquelas pessoas que estavam lá voluntariamente dispersas e sem organização participavam de uma arquitetura de golpe, é contra qualquer tipo de realidade. Uma outra coisa que o Chico tem razão é a dosimetria, de fato. Mas não existe um meio termo. Como que se reduz essa pena de 17, 18 para 2, para 1, para 6 meses? Não existe possibilidade, não existe recurso para STF, Chico Alencar, não existe. E o último ponto, é muito triste o Brasil que está se caminhando um método de governo onde se pretende a todo momento se soltar os culpados e se prender os inocentes. Infelizmente. Seguimos a pauta, presidente. Obrigado. Presidente, cada vez fica mais claro a farsa que foi armada do 8 de janeiro. Cada vez fica mais clara a população brasileira, contrariamente do que diz o defensor de torturador Chico Alencar do PSOL, porque está defendendo a tortura quando não. E eu me enganei a seu respeito, uma pena. Me enganei, porque está defendendo a tortura das pessoas que estão hoje presas injustamente. 18,8% da população apenas acredita que houve alguma tentativa de golpe. Isso é muito menos, inclusive, do que o eleitorado historicamente alinhado à esquerda. É uma pena ver pessoas jogando fora uma defesa que diziam fazer, e hoje fica claro que não faziam, de direitos humanos, de democracia, ao apoiar abusadores, torturadores, ao apoiar aqueles que estão colocando famílias inteiras em desgraça nesse momento do Brasil. Você certamente não tem coração, uma pena. Novo Orientanão. Obstrução. Entendemos que há uma tentativa de apressar o processo de debate e de votação com o objetivo de apreciar uma matéria que é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, nós consideramos grave o que a Comissão de Constituição e Justiça quer fazer. Consideramos grave, porque esta comissão, por excelência, deve zelar pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela boa técnica legislativa. Quer dizer, nós temos que cuidar disso e nós queremos aprovar uma matéria flagrantemente inconstitucional. Por isso, nós orientamos obstrução. Vidas, a gente tem familiares aqui de pessoas que, por talvez um engano, estiveram aqui na Praça dos Três Poderes em um momento que qualquer um poderia estar. Nós temos uma representante, uma não, 5 em Caxias do Sul, ela que nem esteve, nem entrou nos prédios e até hoje usa a tornozeleira eletrônica sem nenhuma prova. É engraçado a gente ver a esquerda tantas vezes defendendo, por exemplo, como votaram um não aumento de pena, colega Marcel, para latrocida. Lembra disso? Que era de 30 para 40 anos, votaram contra. E agora querem punir pessoas que quase ou nada fizeram. É triste ver a degradação de um ser humano que chega nessa casa. Ou podemos orientar não. Esse objeto aqui é tão amplo. Sabe o que eles estão querendo fazer aqui, deputado Patrus? É impedir a prisão de Jair Bolsonaro. O que mais existe são provas contra a democracia brasileira. O comandante do Exército do governo Bolsonaro, Freire Gomes, o comandante da Aeronáutica confirmaram em depoimento à Polícia Federal o papel do Bolsonaro na construção daquela minuta do golpe. Eles tinham data, Patrus. Eles tinham data para prender Alexandre de Moraes. Do jeito que está aqui o texto, todo capítulo ligado a crimes contra as instituições democráticas no Código Penal ficam inviabilizados. Toda essa pauta de hoje tem esse objetivo: tentar impedir a prisão do Bolsonaro. Como foi falado aqui, vamos fazer uma volta ao passado. Eu queria só falar, se pessoas entrassem à força no Congresso Nacional, destruíssem equipamentos, vidraças dessa casa, ferissem policiais e legislativos, inclusive causando traumatismo craniano e quase levando ele a óbito, certamente o PT acusaria de serem golpistas e terroristas. O PT é hipócrita,
Porque esses fatos que eu narrei aqui aconteceram em janeiro, no dia 6 de junho de 2006, e não dia 8 de janeiro de 2023. A hipocrisia é o que reina nesse partido e na esquerda. Portanto, a oposição orienta não. Os deputados governistas agiram para retardar ainda mais a deliberação da matéria. Durante a votação do requerimento para postergar a discussão, a oposição conseguiu rejeitar a tentativa do governo por 39 votos contra 13. Contudo, os deputados da base do governo Lula conseguiram aprovar um pedido de vista coletivo, resultando no adiamento da votação, sem que uma nova data para análise da proposta tenha sido definida até o momento. Esse impasse na CCJ reflete as tensões políticas em torno desse tema delicado, destacando a polarização e os interesses conflitantes da esquerda presentes no cenário legislativo.